nosso grande parceiro, amigo, um dos maiores comunicadores aí do mundo automobilístico e mobilidade corporativa, César Uriani. Vem cá, meu caro. Vamos rodar aqui. Já está na ponta da agulha? Tá bom, tá. Tá sem som? Som? Bom dia, pessoal! Bom dia! Uma paz aí, tranquilo, sossegado, ouviu um monte de coisa bacana, legal aqui. Eu queria aproveitar, começando a fazer um spoiler de tudo que a gente viu e ouviu aqui. Vocês viram até que eu estou com uma anotaçãozinha aqui na mão, né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Max falou, né? O Max falou o seguinte, que um dia as tecnologias vão estar tão conectadas entre elas que em determinado momento você vai estar passando por um lugar e a internet das coisas estarão conectadas. Isso já existe, né? Por exemplo, já não é de agora, se você tiver um veículo BMW, você está passando perto de uma concessionária BMW, aquela concessionária BMW já sabe que o teu carro está passando por ali, ela já sabe de quem é esse carro, ela sabe quantos quilômetros o carro está, e como é um cara que passa ali frequente, por exemplo, você vai precisar trocar pastilhas de freio, o que avisa, por exemplo, para a concessionária que ela tem que abastecer, né, o autopeças dela lá de sistemas de freio, por exemplo, esse cara vai necessitar isso. Em nenhum momento você sabia que isso estava acontecendo. Isso já existe e não é de agora, já faz algum tempo. Né? Outra coisa que eu achei interessante aqui, quando a gente falou de sustentabilidade, né? Eu estive em Hannover agora recentemente, fiquei bem encantado com uma série de coisas que aconteceu lá e a preocupação das pessoas, que é, na verdade, uma discussão desde que carro é carro, né? É uma receita recorrente. Qual a melhor matriz energética? Então, vocês sabem que em alguns lugares, no Brasil não vai ser diferente, vai chegar em determinados momentos, em grandes centros urbanos, aonde é carbon free, brother. Ali você não pode entrar com carro a combustão. Então, lá você tem, por exemplo, um carro ou a diesel, ou um carro elétrico, ou um carro tocado, por exemplo, a GNL. O que é o GNL, né? Você tem o GNV, que é o gás natural veicular. Esse gás natural veicular submetido a 163, menos 173 de temperatura, ele vai para uma garrafa térmica. 2 garrafas térmicas dessa faz você rodar o equivalente a 1.500 km numa carreta, num caminhão que transporta até 40 toneladas. O que significa você, por exemplo, eliminar 120 litros de diesel num caminhão como esse para fazer o mesmo percurso. Porém, a hora que ele chega num lugar onde é carbon free, o GPS, ele desliga esse motor. E quem passa a operar é um motor elétrico. A hora que ele sai da zona carbon free, ele liga de novo ou o motor a combustão, ou o motor a GNL, ou um motor elétrico, enfim, e toca o barco. Porque qual é o nosso trabalho aqui? É eu trazer para vocês algumas tecnologias, né, nos carros, algumas tecnologias que estão aí nos veículos e que podem contribuir para a mobilidade. Então tudo isso já existe, tudo isso já está aí, é a internet das coisas, é a conexão das coisas. Quando a gente falou aqui dos ciclistas, né, da bicicleta elétrica ou de uma bicicleta normal, também em Hannover, como as tecnologias elas têm que se conversar. Um ônibus, eu dirigi esse ônibus, ele enxerga, por exemplo, um pedestre ou um ciclista do seu lado. O motorista não enxergou, mas um sistema autônomo que ajuda o motorista enxergou. Quando o motorista ameaça virar o volante, o ônibus ou o caminhão breca na hora. Porque você, ser humano, não viu o ciclista. Mas sensores instalados na lateral do ônibus ou do caminhão enxergou o ciclista. Porque a gente sabe que esse é um problema pelo qual muita gente não opta pela bicicleta como meio de transporte, né? É o conflito com outros equipamentos, carros e daí por diante. Tecnologia vindo para cada vez mais trazer segurança, ajudar a mobilidade daí por diante. Outra coisa que eu gostei aqui, que eu ouvi, que foi com relação, cara, por que eu vou dirigir um automóvel se eu posso estar passageiro daquele automóvel? E no momento em que eu sou passageiro daquele automóvel, eu estou disponível. Eu estou disponível para vender, eu estou disponível para falar com meu filho, eu estou disponível
para mandar flores para minha mulher. Eu estou disponível para colocar qualidade de vida no meu tempo. E aí, eu sou um cara que as pessoas sabem, eu sou um pouco ácido quando falamos de carro autônomos. Eu vejo as pessoas falarem assim, para que eu quero um carro autônomo? Ah, porque eu quero sair do ponto A até o ponto B sem dirigir. Para isso eu preciso comprar um carro? É só chamar o Uber. Aliás, um ônibus leva 48 pessoas do ponto A até o ponto B sem que você dirija. Você sabe quantas pessoas um trem leva? Para que eu preciso comprar um carro para chamar ele de Bob e falar, Bob, me leve para a pizzaria? Eu já posso fazer isso com um aplicativo. Mas não é aí onde mora o carro autônomo. O carro autônomo mora em ônibus que tem sensores e que enxergam o ciclista. Que fazem uma assistência ao motorista, mantendo a distância correta do carro que segue à frente, e aquele quando freia, mesmo que você esteja distraído, o teu carro vai frear sozinho. Dia 4 de janeiro, eu já cheguei de Porto Seguro, numa viagem que eu estava lá com a família, muito gostoso, e já no dia 4, cara, impressionante como 2019 já entrou assim na esteira como se nem tivesse final de semana, pelo menos para mim foi assim. E um amigo meu me convidou para uma palestra lá, eu fui lá e me levou para almoçar, ele tem uma Tiguan, dessas modelo novo, top, e depois que almoçamos, ele pegou o carro que estava estacionado, ele deu ré, de repente o carro para, assim, deu ré e puf, o carro parou sozinho. Eu falei, cacete, o que aconteceu aqui? Aí eu olhei na câmera de ré dele e falei, dá uma olhada no poste que você ia bater. O carro brecou sozinho, brother. O carro, ele não viu o poste, ainda com uma câmera de ré numa tela de 9 polegadas. Mas o sensor viu. Agora era um poste que não bateu. Ele falou, cara, imagina o prejuízo que eu ia ter se eu dou nesse poste de traseira. Brother, imagina se fosse uma criança. Tecnologias automotivas. Eu sou o César Urniani e vim aqui para tratar desse assunto com vocês. Ah, teve mais uma aqui que eu gostei bastante. Porque, isso eu vou tratar na minha palestra. Uma outra curiosidade que eu fiquei aqui. Eu estava vendo aqui um monte de protagonistas. Eu falo assim que a gente pode dividir as pessoas minimamente em 2 grupos, né? Aquela que pega a onda. Vamos ver o que vai dar. Se o Bolsonaro for eleito, a gente vê se compra. Se não, vai ver o que vai acontecer. E tem gente que não, velho. Tem gente que conta a história, tem gente que faz a história. Não é? E a gente vê um monte de protagonistas aqui. A todo momento, nós estamos falando desse bicho aqui chamado automóvel. O que ele é, o que ele representa. E a gente está vendo aqui gente de todas as áreas. Levanta a mão para mim aqui. Quantos aqui são montadora? Só uma montadora. Só uma montadora. Quase que eu não levanto. Você está entendendo? Desculpa, brother. Numa conversa tão importante de mobilidade, onde nós estamos falando do uso racional, estamos falando de tecnologia, concorda que as montadoras tinham que estar aqui? Tinha, né? E de certa forma eu estou aqui representando as montadoras sobre o que ela significa de tecnologia, de facilidades, enfim. E o que move uma empresa a mexer com tecnologia dos carros? Então vamos lá. Existem 3 coisas que caminham na tecnologia de um automóvel. Tá? Uma delas é você tornar o carro mais eficiente sob o ponto de vista de eficiência energética. Que volto a dizer, é uma discussão que às vezes eu vejo algumas pessoas olhando para essa discussão como, nossa, carro elétrico, que cool, que novo. O primeiro carro que existiu no planeta foi elétrico. O carro elétrico acompanha o carro desde que o carro é carro, porque a discussão sobre matriz energética acompanha o carro desde que o carro é carro. Motor híbrido. O primeiro carro a ter um motor híbrido foi a Porsche, isso foi antes de 1900. Nossa, carro híbrido é novo, né? Não é novo. Nós estamos reinventando o que está lá atrás e ponto basta. Então, nós precisamos ter carros cada vez mais eficientes sob o ponto de vista energético por todas as questões de sustentabilidade que foram extremamente, muito bem colocadas aqui. E a montadora tem um papel fundamental nisso. Porque a gente sabe o quanto ele é importante para a nossa locomoção, mas no trade-off aí de perdas e ganhos, a gente está tendo uma perda muito grande e a gente tem que ver isso. Nós temos que debruçar sobre isso com responsabilidade. Tudo bem? Qual é a outro caminho muito forte, uma tendência muito forte de inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria? Segurança. Ter carros cada vez mais seguros. Nós temos uma média aí entre 40 mil pessoas que morrem todos os anos só no Brasil em acidentes de trânsito. E agora há pouco, no spoiler que eu fiz de tudo que eu ouvi aqui de manhã, nós vimos que
muita coisa tem avançado no que se refere a tecnologias automotivas para a segurança. E uma que não era da minha época e se tornou, e isso mudou totalmente a nossa vida, é esse cara aqui. Telefone celular, smartphone. Carros cada vez mais conectados, para tornar a vida das pessoas mais fáceis, mais rápidas, mais ágeis, mais racionais e daí por diante. Tudo bem? Aí eu queria fazer uma separação sobre o que eu vejo de muitas montadoras e a Tesla. Porque enquanto eu vejo muitas montadoras preocupadas em matrizes energéticas, quando eu vejo muitas montadoras preocupadas com um monte de coisa, você vê que a Tesla, ela não é uma fábrica de carros, ela é um app sobre rodas. É a que mais está próxima desse cara aqui. O fato de ser um motor elétrico, só para estar mais próximo disso daqui. A Tesla não quer só dizer para você o seguinte, tenha um carro elétrico. Aliás, ela nem está falando para você para ter um carro elétrico. Só que ela te dá uma solução que não seja a carvão, ou que não seja uma usina tocada a diesel, para você abastecer seu carro tendo célula eletrovoltaica na tua casa. Ela está preocupada com o... Eu não estou vendo, gente, eu não sou patrocinado pela Tesla, não. Mas é diferente. Mas isso é uma ideia fantástica. Você põe teu carro na garagem e ele, já por indução, carrega, e assim como você faz uma atualização no seu telefone celular, você faz uma atualização no carro. Não precisa trocar óleo, porque não tem óleo. Não tem escapamento. Tem um monte de peça que não tem no carro. Então a maioria das coisas que você vai ter que fazer com o carro vai ser num trato aqui. Assim como você faz uma atualização, por exemplo, do teu smartphone. E é uma empresa preocupada com a mobilidade, com a maneira como você se move, tanto numa questão segura, como inteiramente conectada para facilitar a tua vida. Você estaciona o carro sozinho, você aperta lá um botão, o carro enxerga uma pessoa quando você está estacionando. É muito legal, eu gostei do carro, acho que a proposta ela é muito boa, porque ela está inteirada em mobilidade, é um app sobre rodas, mais do que simplesmente quero fazer mais um carro, enfim. Outra coisa que rolou aqui, voltando ainda aos spoilers, eu gostei muito das suas intervenções. Desculpa, Henri. Porque em algum momento nós estávamos falando assim, escuta, mas qual é a resistência das pessoas de terem isso? Vocês perceberam quantas dúvidas as pessoas têm? A gente não tem conseguido chegar com informações para essas pessoas. Dentro do debate e das colocações que ele fez aqui, o que a gente notou também? A bicicleta elétrica ela vai ser solução para todo e qualquer problema? Não. Nós precisamos de várias soluções. Por quê? Porque as pessoas têm várias solicitações. As pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Aqui mesmo nós estávamos conversando, deixa eu encontrar ele. Qual é o seu nome? Robson. Eu e o Robson, olha só que curioso, né? Eu e o Robson tínhamos o mesmo objetivo hoje pela manhã. Chegar aqui. E aqui estamos. Só que nós dois tínhamos o mesmo problema. O final da placa dele não roda de quinta, o meu também não. Será que a solução que ele adotou, e ele adotou uma solução para ele de mobilidade, também serviria para mim? Nós tínhamos o mesmo problema, nós queríamos ir para o mesmo lugar, mas a solução que serviu para ele não serve para mim. Por quê? Ele saiu daqui de São Paulo, podia pegar um ônibus, um trem e vir aqui. Eu estou vindo de Paulínia. Eu teria ter vindo ontem. Qual foi a solução? Cheguei aqui às 7. Cheguei uma hora. Percebem? Nós queremos ir para o mesmo lugar, estamos com o mesmo problema, mas a solução que serve para ele, por questões logísticas, não é a mesma para mim. Não se aplica a você. Então eu vejo que as pessoas, às vezes, elas querem uma solução, que aquela solução seja a solução para todos. Isso não existe. Primeiro que não existe solução fácil. Você nunca vende o que você não oferece. Tem um monte de coisa que as empresas precisam, de soluções que as pessoas precisam, que se você não levar até ela nem sabe que aquilo existe. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, porque a gente já fez algumas perguntas tipo Tostines aqui, né? Quem veio primeiro, né? O ovo, a galinha? É a indústria automotiva, quem é que gera a demanda? É a indústria automotiva que fala o que você vai consumir? Ou é o consumidor que demanda a indústria? O que vocês acham? Porque, olha, entre o que a indústria mostra como tendência, e aí eu não vou falar nem de tendência, eu vou falar de previsão. Porque eu gosto da palavra previsão.
Vocês vão ver que eu vou agora, vou ser um cara que vou trabalhar com a previsão. Vou mostrar duas previsões aqui, o que a indústria fala e o que a macroeconomia fala. Eu vejo aqui, vocês vão ver que nós vamos ter até 2028. Vocês vão ver o que a macroeconomia diz que vai ser o consumo até 2028. Será que a indústria e a macroeconomia estão na mesma página? Porque a macroeconomia diz uma coisa, a indústria automotiva diz outra, sob o ponto de vista do que nós teremos de tecnologia no futuro. Tudo bem? Então, e por que previsão? Porque, ora, você é a Maju. Sabe a Maju? Ela faz previsão. Né? Segunda-feira ela fala assim, vai chover, provar, há uma previsão de chuva na quarta. Aí você vai lá e não chove na quarta, porque ela falou que era uma previsão, ela falou que ia chover. Ela falou, é uma tendência. Baseado no quê? Baseado em dados, baseado em pesquisa, baseado em estudos, baseado em dados. Em dado momento, eu vou ser a mãe de Ná, que é uma outra que faz previsão. Mas ela só chuta, né? Fazia. Não, ela está entre nós, né? Você já fez essa previsão. Entende? Pessoal, vamos lá. Tecnologias. Até agora eu falei muito sobre tecnologia dos carros. Do Flintstone até o Jetsons. E eu sempre falo que eu sou um cara traumatizado com isso, porque eu tenho 50 anos, né? Então eu assistia o Flintstone, em seguida vinha o desenho dos Jetsons. E alguém pôs na pessoal da minha geração de que o carro ia voar em 2000. E a porra do carro não voou. Eu tenho trauma. Quando eu vejo os meninos, eu falo assim, o carro vai voar. Eu falo, eu já fui assim, eu já sofri disso. Né? Enfim. E aí, há um caminho a percorrer, ok? Quando a gente fala da indústria, nós vamos falar das previsões da indústria, que elas anunciaram. Como é que eu faço e quais são os caminhos para o carro autônomo? Bom, primeiro você tem aqui zero, né, de autonomia, é quando é um motorista no comando, enfim, ele faz tudo, ele que acelera, desacelera, não tem assistente nenhum, ok? O famoso carro pé de boi. Depois você tem aqui sistema que oferece suporte longitudinal e lateral, que é quando você tem ali alguma ajuda, por exemplo, como um controle de estabilidade, por exemplo, tudo bem? São assistentes que ajudam o motorista nessa situação. O nível 2, que é uma automação parcial, são controles longitudinal, lateral e casos específicos, né? O motorista aqui, né, deve monitorar o sistema do tempo integral. Então você tem já um sistema mais avançado, mas em que em todo momento você ainda precisa ali do motorista atuando. Nesse caso aqui, quando a gente fala da automação nível 3, né, o motorista não precisa monitorar o sistema em tempo integral, mas precisa estar atento para reassumir. Lá nos Estados Unidos, lá em Nevada, eu fui lá conhecer, né, o primeiro caminhão autônomo que podia dirigir. É muito bacana, é muito legal, você está sentado lá dentro, no hands, no foot, você não está com a mão no volante, você não está com os pés, o carro ele lê as faixas, o carro ele tem um sensor na frente que lê o caminhão ou outro veículo à sua frente, você setou o teu carro para 80 km por hora, ele mantém a distância correta do carro que segue à frente, se o carro que segue à frente frear, ele freia sozinho, se o carro que está à frente parar, ele para sozinho, se o carro começar a caminhar, ele caminha sozinho, e assim ele vai até que 80 km por hora. Em dado momento, o bicho dá um perereco qualquer, ou ele não consegue ler a faixa, que a faixa não está muito visível, ou porque ele vai entrar dentro de um perímetro urbano, pede-se para que o motorista coloque as mãos no volante e reassuma totalmente ou parcialmente o controle do carro. Tudo bem? Todo mundo deve ter visto aqui aquele carro da Otto, né, que fez uma entrega de bebidas da Budweiser. Não é isso? Eu acho aquele vídeo de propósito nenhum. Por que eu quero um motorista no carro deitado na cama de trás lendo revista? Bom, não faz muito sentido. Ele tem que estar atrás do volante. Eu acho que o carro ele nunca vai dispensar a presença daquele cara aqui. Quando eu vejo, por exemplo, os caras da Uber, que você vai chamar num aplicativo e o carro ele vai vir sem motorista. Primeira pergunta, aplicativo como Uber, Cabify, eles diminuíram o trânsito ou aumentaram o trânsito? Aumentaram. Beleza. E aí a gente reclama do seguinte, que você vai sair na rua aqui agora, que tem um monte de carro sendo guiado só por um motorista. Você já acha isso um absurdo. Só uma pessoa embarcada no carro, quando poderiam ter 3, 4, 5. Amanhã, parte dos carros que vão estar andando, porque até te buscar eu tenho que ir sozinho.
Então, quer dizer, eu já acho, sem propósito, um carro sendo conduzido, onde poderiam caber 4, 5 pessoas por uma, amanhã eu vou ter carros andando sozinho. Ah, tá, mas ele está vindo me buscar. Tá, mas o percurso que ele vem me buscar? Está sozinho. E o Uber tem um lado bom do Uber, né? Falando de mobilidade. Antes você precisava ir até a pista, que é quem mora no morro, para pegar um táxi, porque o táxi não subia. Hoje você chama o Uber e vai até a tua casa. Ele foi muito democrático no que se refere à capacidade e oportunidade de locomoção, com um preço muito mais barato do que o táxi. Não tenha dúvida, ele gerou uma liberdade muito grande. Meu filho não está morando aqui no Brasil hoje, mas quando ele morava, ele só andava de Uber para cima e para baixo, Cabify, daí por diante. E eu ficava muito tranquilo. Sábado que passou agora, eu queria ir no Entre Taças, é um lugar que eu gosto de vinho. Chamamos o Uber e fomos até o Entre Taças, tomamos o nosso vinho, que era local, chamamos outro Uber e voltamos para casa. Resolveu o nosso problema. Então ele facilita realmente muito a vida. Nós vamos falar de mobilidade sob o ponto de vista de quantidade de carro na rua. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Não, aumentou. O número de veículos diminuiu. Ele não, hoje você tem, eu, por exemplo, eu não deixo, ele não deixa, vamos falar assim, ele não diminui o número de carros na rua. Porque, por exemplo, se eu tivesse vindo de Uber, eu teria vindo de carro do mesmo jeito. E esse carro ele vai continuar andando. Quando se eu chegasse aqui, eu teria estacionado meu carro. Vocês entendem? Mas ele ajuda na mobilidade. Mas, como sempre, tudo tem o seu lado positivo, tudo tem o seu lado negativo. Eu fico imaginando amanhã, que propósito, eu tenho que colocar um carro trabalhando lá. Tenho que colocar alguém. Não há sentido em eu fazer alguma coisa que não seja para favorecer o ser humano. Eu tenho que pôr o ser humano no centro da discussão. E quando eu fico olhando essa coisa de carro andando sozinho, o que mais me incomoda é você não colocar o ser humano no protagonismo. Eu tenho que fazer uma coisa que seja bom para o ser humano. Os autônomos evitam acidentes com um ser humano atrás do volante. Ponto, basta. Se eu quero ser passageiro, eu não estou atrás do volante. Eu tenho que estar no banco do lado direito ou nos bancos de trás. E aí eu faço o que eu quiser. Porque eu tenho alguém lá, alguém dirigindo e com assistentes para tornar essa viagem mais interessante, essa viagem mais legal. Tudo bem? Depois, o que nós temos aqui? Nós vamos ter o que não é necessário motorista em casos definidos, e nós vamos ter o caso que você não precisa de motorista, enfim. Isso aí vai demorar muito? Bom, não sei. Diz aqui algumas montadoras, vamos dar uma olhadinha nelas aqui, o seguinte, o prazo para tudo isso acontecer, né? A gente vê algumas falando aí entre 2018 e 2019, realmente isso já existe, né? São carros que têm aí sistemas autônomos que nos auxiliam, né? Como o Adaptive Cruise Control e daí por diante. Há quem já mostre que o L4 lá, né? Que só em alguns casos específicos, já para 2020, vou lembrar que 2020 é o ano que vem, tá aí, nós estamos em 2019. Algumas falam de L4 mais por volta de 2022, enfim, né? E outras lá para 2030, enfim. E ainda não há uma previsão para o carro, a hora que ele vai voar, se ele vai voar, enfim. Quando eu olho aqui esses números, e observem que eles falam de 2025 até 2030, nós estamos falando de carros novos, estamos falando dos novos carros que teremos no futuro e daí por diante. Agora eu queria provocar vocês em pensar um pouco nisso aqui, ó. Good morning, Eric. Yes, good morning. Let's go. What is your destination today, Eric? Destination is work, just like every day. Go, start driving. Would you prefer the standard way? No, I prefer you take me through China. China is 15,000 miles from here. Loading maps and alternative language. No, abort! Aborting trip to work. What is your destination today, Eric? Please, I am begging you, just take me to work. Engaging climate control system. No, enough with the climate control. Just drive. Sensing nerves level rising. Activating relaxation music. No, I just want to drive. It might be your last chance to drive. Alfa Romeo Giulia, עכשיו בישראל. Eric. זה שאתה נושם, לא אומר שאתה חי. Claro, uma propaganda que eu achei muito bem humorada, né, da Alfa Romeo, encarando, enfim, falando um pouco. E eu vou te falar o seguinte, assim, coisa muito simples, né? Às vezes eu estou no meu carro lá, aí eu pego, coloco o comando de voz para fazer uma chamada de telefone. Aí eu peço para chamar a Regina, que é minha esposa. Aí eu vou lá para telefone. Ligar para Regina. Ligar para Micael? Não.
que é legal, mas eu não quero falar com ele agora. Aborda. Diga sim, diga não. Não. Volta. Parou tudo não. Telefone. Aí o coração começou já, né? Eu gosto de falar de pincher. Sabe o que é pincher ou não? Eu vou virando meio com pincher. Sabe o que é pincher? Pincher é cachorrinho. Você sabe que foi estudado esse cachorro, né? Eu falei disso outro dia. Sabe que 50% do pincher é constituído de raiva. Não, é um lazarento. Mas os outros 50%... Olha lá, o pincher já, olha lá. Mas já os outros 50% do cachorro, calma, é constituído de ódio. Ódio que ele tem. Uma praga. E pode perceber que o cachorro só treme. Só treme. Ele veio para a vida para duas funções: tremer e morrer. Vai lá para a terra, treme. Ansioso, é doido. Então, a gente vai ficando ansioso quando você vai falando com o sistema e o sistema não te responde. Aí eu vou de novo. Ligar para a Regina. Posso completar a ligação para Roberto? Puta merda. Entende? Então, há um caminho a percorrer aí até que as coisas... Enfim. Vamos ver o seguinte. Lembra que eu perguntei para vocês? É a indústria que demanda o consumidor ou é o consumidor que demanda a indústria? Veja bem, agora há pouco nós demos uma de Maju, fizemos uma previsão do que serão os carros no futuro até 2025, até 2028. Beleza. O que o cenário macroeconômico diz sobre o comportamento de compra, né, do consumidor, tudo tal? E ó, você vê que a gente tem um órgão bacana, né, que é o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos, e a gente tem o Bradesco aqui, e nós vamos ter também a FenaBrave junto com a gente. Dá uma olhada no que é o comportamento de consumo dos caras no varejo. Está dando uma olhada em veículos aqui, o que aconteceu entre 2017 até 2018? Olha que a gente teve uma queda danada aqui de veículos, teve uma pequena melhora, e nós estamos mais ou menos por aqui caminhando entre 2018 e 2019, comparado com qualquer outros consumos que a gente faça aqui, entre eles combustível. Acompanha o raciocínio. Automóveis usados e automóveis novos. Foi trabalhado e teve uma operação muito mais forte de veículos usados do que veículos novos. Não estamos falando de... Agora vem comigo, que às vezes eu acho que eu tenho um probleminha. Nós estamos falando de carros no futuro, de comprar novos carros, carros com novas tecnologias. O consumo de carro é algo que, para isso dar certo, né, para essa conta dar certo, as pessoas têm que estar consumindo carro novo. Porque senão eu estou consumindo os carros que eu tenho hoje, com as tecnologias que eu tenho aqui e agora. Agora, isso é uma tendência? Pois é. Por conta de uma economia artificial que nós tínhamos entre 2011 e 2012, onde se vendeu carro pra caramba. Quais foram os carros que foram vendidos aqui? Vocês lembram ou não? O Brasil virou um país de carro popular. Você com R$200 saiu com uma motinho chimbrega e para pagar em 70 vezes. Vendeu muito carro mil, só vendeu carro mil, só vendeu carro mil, só vendeu carro popular. Vamos democratizar a mobilidade, vamos dar carros para as pessoas. Aí deram um monte de carro mil. Carro mil tem essas tecnologias? Carro popular tem assistente, só airbag e controle de estabilidade, airbag e ABS, a partir de 2014, todos os carros, e olha que coincidência. Bem quando a gente começa a entrar no agudo de uma crise, e sabe quando a gente vai voltar a vender carro igual vendeu em 2012? Considerando que as pessoas mais só consomem, né? Carro não é um negócio assim que você troca um e joga outro no lixo. Só por volta de 2028 nós vamos chegar próximo daquilo. E a Anfávia e o Bradesco, junto com outros órgãos, fazem uma previsão de que o consumo de carro, diferente do que aconteceu aqui, que foi um salto, mais uma vez, por conta de uma economia artificial, será de maneira lenta, progressiva, porém sustentável. É essa a previsão que eles fazem de consumo de veículos leves. Tudo bem? Se eu estou dizendo que até 2027, 25, 28, 30, eu vou ter carros com um monte de tecnologia, concorda que o nosso poder de compra de carros, nós vamos estar comprando menos carro?
Como é que nós vamos estar comprando menos carros e a gente vai conseguir colocar mais carros com tecnologia de segurança ativa, passiva e os cambal totalmente conectados, se a gente vai consumir menos carro? Quer ver outro número que também assusta um pouquinho? Falando já dos dois, veículos pesados, né? A nossa frota em 2016, né? 42 milhões aí de carros, enfim. Para dizer o quê? Que veículos que têm de 0 a 5 anos, em 2016 para 2017, era de 34%. De 6 a 10 anos de uso, 33%. Então eu posso dizer que de 0 até 10 anos de uso, a nossa frota média nesse período era algo em torno aí de quase 65%. Olha os carros velhinhos, ó, mais de 20 anos, 4%, entre 16 e 20 anos, 13%, de 11 a 15, 16%. Aonde isso pega pra gente? Pega que quando nós tínhamos essa bolha artificial, no que se refere à idade média da frota, nós chegamos nos nossos melhores números. A idade média da frota era de 8,06. Só que quando se vendia bastante carro novo e trazia a nossa frota média para uma idade de 8 anos, era de carro com tecnologia ou sem tecnologia? Sem tecnologia. Compramos muito carro, mas sem tecnologia. Aí, o que acontece? Ops, com o dedo pesado. O que acontece hoje? Ó? Quando a gente chega por aqui, ó, lá por volta de 2016, a nossa idade média, ela subiu. Por quê? Porque as pessoas não estão mais comprando, diminuiu a compra de carros novos. Para vocês terem uma ideia, o que era 8,6 meses, a idade média da nossa frota em 2012, em 2025, quando há uma previsão da gente ter carros que quase voam, a idade média da nossa frota será de 12 anos e 4 meses. Nós teremos mais carros usados andando na rua. Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso aí são essas fontes que a gente está vendo aí. Olha que inversão. Quando a gente fala de 2016, nós tínhamos 35% aqui, ó, né, de carros nessa idade, de 1 a 5 anos. E só 22% vai ser quando nós estivermos em 2025. Em 2025 nós vamos ter 35% de carros de 1 a 5 anos. Nós vamos ter só 22% da frota de carros de 1 a 5 anos. Carros de 6 a 10 anos, que hoje é 34%, vão ser só 18% da frota. Em compensação, olha a inversão aqui. Carros de 11 a 15 anos serão 26%. E carros com mais de 16 anos, que hoje é só 14%, ou era pelo menos em 2016, vão ser 34%. Então hoje, olhando para esses números, se eu for pensar na macroeconomia, quem aqui mexe com gestão de frotas, mexe com manutenção, vocês iam dar um... Opa! Tem gente precisando de manutenção aqui. Tem gente precisando de serviços aqui. Concordam comigo ou não? Então, se eu me balizar pelo que diz as previsões da macroeconomia, nós vamos ter muito carro para consertar, muito carro, muito pneu para trocar, né? Muito motor para mexer, muita revisão para fazer. E de carro que não é elétrico. Porque nós estamos falando aqui de uma frota de carro elétrico, nós estamos falando lá na frente em 2025, 2028. Então a provocação aqui, e nós vamos trazer isso para vocês, porque a gente tem que se... Quando a Maju ontem falou assim, Cezinha, ó, como quem fala comigo, né? Amanhã vai fazer frio, brother. Eu estava lá em Paulínia faz um sol de rachar bambu. Eu vim sem blusa, eu devia ter ouvido essa previsão. A gente se baseia, se norteia baseado em previsões. Agora, é claro, eu posso olhar uma previsão, mas eu posso ser um protagonista e mudar aquilo. A indústria automotiva tem essa força. Ele fala, não, parou, vamos mudar esse consumo aqui. Será que realmente o consumidor sabe o que ele precisa? Enquanto nós estamos aqui, escutando números e o caramba, e fazendo previsões, a gente sabe realmente, nós estamos falando de comportamento. O comportamento do consumidor pode mudar do dia para a noite? Pode. Agora há pouco mesmo, eu descobri que eu vou pedir para colocar uma bicicleta elétrica no meu condomínio para os caras usar moto. E meu condomínio é totalmente adaptado a uma bicicleta elétrica. Porque ele é plano, tem só 145 casas, é tudo muito fácil a mobilidade lá. Mas quando é que eu descobri isso? Hoje que eu vim aqui e aprendi. Até então eu não tinha nem me tocado nisso.
Lembra que eu falei de informação, a hora que eu fiz aquele adendo, né, na palestra que tratava sobre questões ambientais? Então, veja, eu pelo menos sinto aqui que há meio que um conflito, ou vocês não? A indústria está dizendo que não vamos ter carro que voe em 2025 até 2030. E o cenário macroeconômico diz que nós vamos ter cada vez mais carros usados em 2025. A frota não vai ser de carros novos, vai ser de carros usados. E para a gente resolver o problema de mobilidade, será que só 14% dos carros sendo autônomos resolveu o nosso problema e 34% deles sendo de carros que têm aí até mais de 16 anos resolve o nosso problema? Esses carros aqui vão estar conectados com esse? Porque os carros têm que estar conectados entre eles, né? Então é uma continha que ainda não fecha. E aí é que está o grande barato. Se tudo tivesse resolvido, talvez nós nem estivéssemos aqui. Ia ser desnecessário estarmos aqui. É um exercício que nós estamos fazendo. E você, como gestor de frotas, a hora que você vê essas duas previsões, como é que você pensa agora na tua frota para daqui? Você não faz uma frota pensando em 6 meses, né? Você faz uma frota prevendo. Tem alguns já estão fazendo um bid hoje, pensando já em 2025. E aí você compra o quê? Qual vai ser a sua ação? Qual a sua reação frente a esses números, por exemplo? Olha que coisa curiosa falando de consumo. Até 2050, fomos um pouco mais longe, seremos mais 20 milhões de pessoas. 15 milhões de crianças de 0 a 14 anos. Gente, crianças de 0 a 14 anos, eles estão em idade ativa? Não, mas consomem, né? Mas não são geradores de recursos. Mas consomem. Eles têm necessidades. E quando a gente fala de mobilidade, a gente não vai esquecer desses caras aqui, ó. Porque a necessidade desses 15 milhões aqui são diferentes da necessidade desses só 6 milhões que estarão numa idade média de 15 a 60 anos e que é uma idade ativa. Que é uma necessidade completamente diferente de mais 41 milhões de idosos com mais de 60 anos. Eu nem sei quantos anos eu vou ter quando eu estiver lá, porque eu já tenho 50. Eu não quero fazer conta para não ficar deprimido. Então, olha só. Mas muitos desses idosos vão estar ativos também. Hoje, você sabe quantas pessoas, há 30 anos atrás, quantas pessoas tinham de 0 a 100 anos de idade? 400. Sabe quantas tem hoje? 30 milhões. De 0 a 100? 0 a 100. Então, essa galera aqui precisa se movimentar? Precisa. Meu pai, por exemplo, ele é um cara que está lá nos seus 85 anos. Foi um cara que começou a beber e fumar a partir dos 14. Quando o médico falou, você vai morrer, aí ele parou. Eu tenho uma vidinha mais regrada do que a dele, eu sou esportista, eu caramba tal. Se a gente não tiver nenhum problema de percurso, há quem diga que eu vou viver pelo menos uns 10 anos mais do que ele. Ele tem 85. Olhem para a vida de vocês, para os pais de vocês. Isso mudou completamente minha vida quando eu fiz essa conta, né? Porque quando eu fiz 50 anos, ou estava próximo de fazer 50 anos, eu falei assim, caramba, entrei agora, Marcos, ferrou, velho. E disseram o seguinte, quando você chegava nos 50, você é assim, aí dos 30 anos você já dá uma viradinha para cá, dos 40 você já dá uma aprumada, e a hora que chega nos 50 você cai, mas eu não achei que era tanto. Eu vi que era uma queda vertiginosa. Mas eu vi que não, que isso é uma convenção idiota. Tão idiota que é essa convenção, que eu resolvi quebrar essa convenção. Deixa eu só dar uma coisinha aqui, tá? Tanto é uma convenção idiota que eu resolvi quebrar essa convenção. Veja só, eu andei de carro de corrida em 2001, eu fui campeão das 1000 milhas brasileiras com a BMW. Depois fiz mais algumas coisas, 2007, 2008 eu fui campeão pela Maserati, inclusive ganhei o capacete de ouro em 2007. E meu filho era muito pequeno. O Enzo tinha 5, 6 anos de idade. Aí, não demorou muito, há um ano atrás, talvez, 1 ano e meio, ele virou para mim e falou assim, pai, quando isso está na história do meu livro, a gente lança um livro agora em março, né? E eu não ia colocar um 9º capítulo, e eu resolvi colocar um 9º capítulo por conta disso. E eu vou fazer um spoiler do livro aqui. Ele virou para mim e falou, pai, sabe que quando você corria, eu era muito pequeno. Eu não entendia nada que era vida.
boxe, corrida, eu vejo aí seus troféus, caramba, tal. Mas hoje, cara, com 14, ele tinha 14, eu fico pensando, se você corresse ia ser tão legal. Os meus amigos, meu pai é piloto, meu pai corre. E ir no box, colocar aquele fone, ficar ouvindo você e o chefe de equipe, o pau comendo, olhando na tela, torcendo, vendo você passar por uma bandeirada e o cacete. Juro por Deus, me dá uma tristeza. Porque o tempo não volta mais atrás. Não volta mais. Outra convenção mentirosa. Tomem muita atenção naquilo que vocês desejam, porque o mundo conspira a seu favor. Eu estive o ano passado fazendo um teste de pneus na França, na Michelin, e a Michelin tem um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de pneus no mundo, na França. Cara, e eu lá testando com eles, o caramba tal, fizemos uma bateria de testes, uma semana de testes, homologou os pneus, tudo certo. E nós estávamos no café da manhã, e aí o pessoal de marketing de produto me chamou para uma reunião. Café, reunião. Falou assim, César, é o seguinte, a gente quer fazer uma série de ações em 2019. E, pô, você é um formador de opinião, você entende tudo de pneu, 17 anos testando pneu, não sei o quê. Entre elas, nós gostaríamos que você fosse o nosso piloto na Porsche Cup GT3 2019. A hora que eles começaram a falar, ficou tudo assim, meu olho ficou turvo. Parecia que eu estava ouvindo tudo em câmera lenta. Porque eu passei a desejar, querer estar na Porsche Cup, que é uma categoria muito boa no Brasil. E a hora que eu vi aquilo, meu coração bateu forte e no primeiro momento eu falei assim, filho, eu acho que a gente vai realizar. Aí ele me falou assim, só que nós temos um probleminha. Na vida nada é fácil, né, gente? Usaram uma palavra bonita para dizer que não tinham todo o dinheiro. Nós estamos com uma restrição orçamentária. Voltei, eu fui pro céu, pá, o pé voltou pra terra. Ei, filhão, quase foi, filhão. Não, isso é metade da grana. Estamos falando de bastante dinheiro, né? Correndo na porta, estamos falando de quase 1 milhão. Aí, tá bom. Peguei o avião, tal, de Clermont-Ferrand para Charles de Gaulle. Estou no Charles de Gaulle, meu telefone toca. Era a Giovanna Grassi, ela é diretora, gerente de marketing da YPF, uma lubrificante argentina, que está no Brasil, tem fábrica instalada no Brasil. Cezinha, tudo bem, tal. Cezinha, é o seguinte, cara, você entende tudo de carro, você já andou pra caramba de carro de corrida, tudo tal, a gente é parceiro, ajuda a gente? Pois não. A gente quer investir em motorsport em 2019. Você está de palhaçada comigo, bicho? Em 12 horas, rapaz. E eu falei assim, aí eu contei a história, e a gente precisava de um segundo patrocinador. Ela ficou doida. Não, vambora com você, vai ser do caramba, blá, 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 blá. Porque você não vai ser só um piloto na corrida, você é um cara que a gente pode usar fora das pistas, mostrando o que é um pneu adequado, mostrando o que é um lubrificante adequado e o caramba tal. Resultado, dia 20 agora, semana que vem, já estou nos treinos livres da Porsche Cup. Dia 16 de março é a primeira, são 12 provas, entre elas 3 de endurance, que eu devo fazer junto com o Nelson Piquet e daí por diante. E aí, cara, tem muita coisa envolvida, né? Estou colocando parceiros, colocando um monte de coisa. Mas é pelo Enzo. Eu não precisava arrumar mais essa confusão na minha cabeça. Teve gente que me viu agora há pouco e fazia um tempo que não me via. Eu falei assim, não, cara, o que aconteceu, Bruno? Você tá meio magro, tal, não sei o que, eu joguei 4 quilos por veneno. Eu vou correr? Aí Ayrton Senna tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele fala assim, ninguém é habilidoso em alguma coisa quando ele faz de vez em quando. Eu tô correndo de kart, tô correndo a pé, eu tô correndo na academia, eu tô fazendo um diabo. Eu tenho 50 e poucos anos, eu vou dar um trabalho para aquela molecada de 25? Eu vou incomodar aqueles meninos? Bastante. Mas não é só questão de vontade. Eu tenho de fazer a coisa acontecer. Lembra? Identificar, decidir e agir. É a ação que faz a coisa diferente. Não importa, durante essa manhã, o que passou pela sua cabeça, cara. Você tem que saber por quais motivos o seu coração bate. O que você quer, o que você acredita. Achei muito bonito quando você falou, cara, teve gente que lá, quando houve a barragem, as pessoas olharam e não se identificavam com aquela empresa. Não se identificavam com aquela postura. E falaram, eu quero coisa melhor para mim. Eu quero ter um propósito.
Volto a dizer, andar de carro de corrida é muito legal, a badalação é muito boa, o risco é muito grande. Imagina a responsabilidade de carregar duas marcas como essa, que querem resultado. Eu precisava arrumar essa confusão nessa altura da idade? Mas, gente, ver meu menino no box. Sabe com o que eu sonho? Eu sonho que eu vou estar num cacete, velho. Rápido, e em primeiro. Esse sonho não sai da minha cabeça. E eu vou passar a linha de chegada em primeiro. E a hora que eu entrar e chegar nos boxes,